Olá pessoal, estamos aqui para mais uma semana do curso. Nessa semana falaremos das funções. Função de uma variável real e função afim. Primeiro, uma ideia intuitiva de uma função. Uma função, a gente pode pensar nela como sendo uma máquina de transformar números. Então observe que temos uma figurinha que representa uma máquina. De um lado a gente tem uma entrada, do outro lado a saída. Então de um lado entra determinados números e do outro sai alguns outros números. Função de uma variável. Então essa máquina só é uma função se acontecer a seguinte coisa: uma relação estabelecida entre dois conjuntos A e B, onde existe uma associação entre cada elemento de A com o único elemento de B, através de uma lei de formação, é considerada uma função. Então, a gente tem aí um pequeno diagrama onde todos os elementos do conjunto A são transformados em um único elemento do conjunto B. Então, o número 1 é transformado em 2, o 2 é transformado em 4 e o 3 é transformado em 6. Domínio e imagem. Nas funções tem dois conjuntos particularmente importantes. São eles o domínio e também a imagem. No caso anterior, a gente tem que o conjunto A é o domínio de F. A gente representa por D de F. A imagem são os elementos de B, tais que o y é igual a f de x, para algum x que está em A. No caso anterior, a imagem da função f é formada pelos elementos 2, 4 e 6. O conjunto B é o contradomínio de f. Gráfico de uma função. Temos aí um gráfico da função anterior, que é formado apenas por 3 pontos. O gráfico de uma função é formado pelos pontos x e y pertencente a cartesiano B, tais que o y é igual a f de x. Então, temos 3 pontos. Os pontos 1 e 2, 2 e 4 e 3 e 6. Função afim. Uma função f de R em R chama-se afim quando a lei de associação de f, ou lei de transformação de f, ela é da forma f de x igual a ax mais b, onde a e b são números reais e a é diferente de zero. Na nossa figurinha, temos que f de x igual a ax mais b. O número a é chamado de coeficiente angular e o b de coeficiente linear. Lembrando que a tem que ser diferente de zero. Domínio, imagem e gráfico da função afim. Na função afim, o domínio da função é igual a R, ou seja, o conjunto dos números reais, bem como a sua imagem. O gráfico da função afim é representado por uma reta. Temos também que a raiz de uma função é x0 pertencente ao domínio de f, tal que o f de x0 é igual a zero. Observe que, como a lei de formação da função afim é ax mais b, a gente fica com ax0 mais b igual a zero. Logo, x0, que é a raiz da função, é menos b sobre a. 2 casos para o gráfico da função afim. Então, como o gráfico da função afim é representado por uma reta, essas retas podem ser crescente ou decrescente. O que determina isso é o sinal do coeficiente angular. Então, no primeiro caso, quando a for igual a zero, temos que a reta é crescente, cortando o eixo y em b, exatamente no coeficiente linear, e cortando o eixo x na raiz, que é menos b sobre a. No segundo caso, a gente tem que a é menor que zero, a função é decrescente, ou seja, a reta também é decrescente. Habilidades. No final dessa semana, vocês estarão aptos a reconhecer uma função, seu domínio e a imagem, efetuar a composição de funções, classificar uma função em injetora, sobrejetora ou bijetora, determinar a inversa de uma função, reconhecer uma função afim, modelar problemas via função afim e construir gráficos. A metodologia dessa semana será leitura orientada dos conteúdos envolvidos na semana, registrar as dificuldades no fórum de dúvidas, resolução orientada de problemas no Moodle, chats e avaliação virtual. E assim encerramos mais uma semana. Até a próxima!